fui muito perdoado. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado, mas me deparo com sua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao valor da comunhão, do beber do vinho e o partilhar do pão. Deu para aprender, meu irmão? Amém? Então nós vamos declarar agora, ok? Não adianta fingir que está tudo bem não, irmão. Se não perdoarmos, não há perdão não. Eu quero convidar. Está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. A carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e o partilhar do pão. Oh, aleluia! Meu irmão, que o Espírito do Senhor constrange a mim e a você nessa manhã, querido. Oh! Não adianta fingir. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi Perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, às vezes a gente sem se acha melhor do que quem perceber ofendeu a gente. pele de ovelha,
agindo como um louco. Aleluia. Me esqueci. Eu queria que você exclamasse isso agora. Ah, Dos Jesus. meus tesouros. Ah, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. No beber do vinho. Queria que você desse a mão agora à pessoa que está do seu lado. Fecha os corredores. Dá a mão quem está do teu lado aí. Ah, pastor, não quero dar mão. Então vai embora. Então vai embora. Aqui é lugar de comunhão, de aliança, de unidade. Se isso incomoda você, aqui ou não é seu lugar, ou é lugar de você ser liberto. Ou é lugar de sermos libertos, ou não é o nosso lugar. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Se você tem qualquer ranço de ressentimento contra o teu irmão, eu quero aconselhar você, procura ele, não me importa o que aconteceu. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que é isso que Jesus ensina. E Jesus disse que se eu não guardo as suas palavras, se eu não as pratico, eu não pertenço a ele. Ah, pastor, o meu santo não bate com o dele, o meu santo não bate com dela. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vai embora, que não é teu lugar. O reino de Deus não é o teu lugar. O reino de Deus é lugar para quem já morreu, irmão. Não é para gente orgulhosa, soberba, cheia de si e hipócrita, que quer tirar, sabe, o cisco do olho do outro, tendo uma trave no seu próprio. Então aqui é lugar de nós sermos tratados, curados, libertos, irmãos. Libertos. Se eu sou filho de quem eu digo ser, eu preciso agir dessa maneira. Nós do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo. Nós do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu, e dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. e dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer. Minha carne ao chão
e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e o partilhar do pão. A gente já vai embora. Pode soltar a mão do seu irmão, por favor. Mas eu queria que você ficasse de pé ainda, se possível. E eu garanto, o Ministério de Louvor pode continuar, e nós não vamos demorar nada aqui. Nós não vamos fazer momento ofertório. E em cima disso que a gente acabou de declarar agora, o Espírito de Deus colocou no meu coração aqui nessa, e nós vamos celebrar a ceia. Aleluia. Trabassuri de cá. Trabassou de candarabassa. Eu ia ministrar uma palavra aqui, mas o Espírito do Senhor me constrange a ler isso com você. Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: e chegou o dia dos pães sem fermentos, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que nós a comamos. Eles então perguntaram: aonde queres que a preparemos? Jesus então lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando com ele um pote de água. Segui-o até a sua casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, preste atenção nisso, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde está o aposento em que eu comerei a Páscoa junto com os meus discípulos? Pode se sentar, por favor. Ministério de Louvor pode continuar. E essa é a pergunta. Quando a gente ouve essa canção, dia desse eu estava no carro, cuidando da vida e resolvendo as coisas, e aí começou a tocar esse louvor no carro, e o Espírito de Deus, ele começou a me constranger acerca de muitas coisas, me lembrar acerca de muitas coisas, e eu comecei a chorar dentro do carro. Eu fiquei pensando nisso, que se Jesus voltasse hoje, talvez mais da metade de nós ficaríamos aqui. Se Jesus voltasse hoje, agora, é provável que talvez até eu mesmo ficasse. É provável que muitos de nós ficassem hoje aqui, porque muitos de nós aqui nos preparamos para vir para a igreja, nos preparamos para cumprir a agenda de domingo de manhã, botamos uma roupa, colocamos um terno, porque afinal de contas hoje é ceia, e saímos de casa, nos preparamos para estar no ambiente, mas as roupas do culto continuam sujas. Rabassu de candarabassai nemanto rabassu. Mas são pessoas ensimesmadas, que se esquecem que quando chegaram, foram trazidas pela misericórdia ao reino de Deus. O reino de Deus já tinha uma estrutura, o reino de Deus já tinha uma forma, o reino de Deus já tinha uma maneira de se desenvolver, o reino de Deus já tinha um protocolo, já tinha um script. E às vezes nós somos tão hipócritas e tão ensimesmados, que quando nós chegamos num ambiente como esse, que nós chamamos de igreja, nós queremos que as coisas funcionem da nossa maneira. E se fosse o caso, se Jesus se pregasse na cruz de novo, porém com uma nova leitura do Evangelho segundo a mim mesmo. Então nós nos preparamos para vir para o culto, nós preparamos para vir para a igreja, nós nos preparamos para, botamos uma roupa, domingo à noite, né, nós vamos colocar uma outra roupinha, mas a roupa do culto, interessante que a roupa do culto não tem nada a ver com a roupa que nós colocamos para vir para o prédio da igreja. Porque nós colocamos roupas bonitas, novas em alguns casos, para vir para o prédio da igreja, só que a roupa do culto, engraçado que para o culto, me entenda bem, não a roupa, eu preciso me despir.
Eu preciso me rasgar como esse, armados completamente contra um irmão, armados contra o pastor armados contra os líderes, armado contra os diáconos, armado contra as ovelhas. Às vezes é o homem que deixou uma casa toda bagunçada, lá a mulher que deixou um casamento, os filhos todo bagunçado, a vida toda desorganizada, o coração todo sujo. E aí nós chegamos aqui e cantamos canções, achando que nós estamos adorando a Deus, mas às vezes aquilo que a gente canta não passa do teto, aquilo que a gente ora não passa do piso, porque é um tipo de adoração que alguém recebe, mas eu garanto para você que não é aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Por quê, pastor? Porque para a adoração subir, a igreja precisa descer. Jesus, quando chama os seus discípulos e os direciona, fala: olha, vão a determinado lugar, entrem na cidade, e lá vocês vão encontrar um homem, diga ao dono da casa, o mestre manda perguntar a você, aonde está o aposento, aonde a celebração, aonde a libertação, melhor dizendo, será celebrada, porque Páscoa significa isso, libertação, passagem, é transição de uma situação de cativeiro para uma situação de liberdade. A pergunta que Jesus faz para nós hoje não é o que tu queres, qual é o emprego que você precisa, sabe, o que é que você quer pagar, o que é que você quer conquistar, não, ele manda perguntar aonde está o aposento, aonde está o lugar, aonde eu vou preparar a minha mesa. Interessante que, sabe, Jesus não manda perguntar àquele homem, os seus discípulos perguntarem àquele homem, olha, por acaso na sua casa há um lugar onde se pode preparar uma mesa para celebrar a Páscoa? Não, ele não pergunta dessa maneira, ele faz uma pergunta afirmativa, ele diz, aonde está o lugar? Significa que já existia, mas a questão era, estava pronto? Então, não era assim, por acaso tem algum lugar aí, um aposento que nós possamos celebrar a Páscoa? Não, ele faz uma pergunta já afirmando, aonde está o lugar em que eu comerei a Páscoa com os meus discípulos? Aonde está? Ou seja, o lugar já existia, mas estava disponível? O lugar estava lá, mas estava disponível para essa celebração? A pergunta que o Espírito de Deus faz para mim hoje, nessa manhã de ceia, e faz para você, o lugar tem, mas está preparado? O que ocupa esse lugar? Nesse lugar que já existe, nessa casa que já existe, que sou eu e você, o que ocupa o lugar nessa casa? Irmãos, a letra dessa canção aqui, ela deve levar a mim e a você numa reflexão muito profunda, deve levar a igreja a uma reflexão profunda, irmão, profunda. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ou ela não se torna a palavra de Deus quando nós a abrimos, não, ela é a palavra de Deus, inequívoca, inerrante, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra do Deus vivo, por que nós não praticamos o que a palavra de Deus nos ensina? Significa que o Deus da Bíblia não é o meu Deus, significa que o dono da palavra não é dono da minha vida, irmão. Quando vocês encontrarem esse homem ele vem levando um cântaro de água nas mãos. Ai, é forte isso, meu irmão. A Bíblia diz que aquele homem vinha carregando com ele um cântaro de água. Eu chorei candai arabaço demandarabasedecai. O Espírito falou muito forte ao meu coração, aqui ministrando essa canção. Esse homem vinha carregando um cântaro com água nos ombros. Nós aprendemos aqui que na casa de Abinadab a arca ficou 20 anos e não aconteceu nada. A presença de Deus na casa dele não aconteceu nada. Quando foi para ser levada para Jerusalém, fizeram um carro de boi novo para levar a arca. Um dos filhos morre, fica na casa de Obed-edom 3 meses. A glória de Deus se manifesta na Deus, é a glória de Deus, ela vai ser a glória de Deus onde quer que ela esteja, onde quer que ela seja posta, ela está em todos os lugares, irmãos. A questão é como a glória de Deus é carregada, é recebida.
Jesus, ele faz uma pergunta afirmativa para aquele homem: olha, aonde está o lugar aonde eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos? Porque olhando para aquele homem, ele via que aquele homem carregando um cântaro de água, na verdade carregava a presença do Espírito nele. Sabe quem está preparando? Quem tem casa preparada para adoração a Deus é quem carrega o Espírito. O que tem de crente hoje carregando só a carne, irmão, arrastando, é um saco de ossos, que arrasta ossos para lá, arrasta ossos para cá, arrasta as suas vontades para lá, as suas vontades para cá. A esse Jesus não vai fazer uma pergunta afirmativa. Eu sei que tem um lugar preparado, mas está disponível para mim? Claro que está, Senhor. O problema é que quando nós deixamos Jesus entrar, a presença... Aleluia. A presença de Jesus, ela vai revelar tudo, irmão. Quando Cristo entra na minha vida, entra na tua vida, se houver um lugar, um aposento preparado, sabe para onde? Para que haja uma mesa ali, para que eu possa me assentar com Jesus, para que, sabe, possa haver uma celebração para a glória de Deus. Essa presença vai revelar tudo. Vai revelar tudo. Então, uma outra pergunta para nós é: aquele homem carregava um cântaro de água. Você, o que carrega? Eu, Reginaldo, esquece o pastor, Reginaldo, o que o Reginaldo carrega? Ao longo desses meus 52 anos, o que é que eu carrego? Você. Esquece o que você faz, esquece se você é músico, se você é obreiro, se você é diácono, se você é empresário, se você é político, se você é estudante, não importa de que família veio, não interessa. A pergunta é: o que você carrega? Circunstâncias podem até, às vezes, nos impor algumas coisas para serem carregadas, mas carregá-las ou não, depende de... Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Não sei, também não me interessa. O que eu sei é, eu carrego aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Vocês irão e vocês encontrarão um homem, ele está carregando um cântaro de água nos seus ombros, e vocês perguntarão a ele: eu comerei a Páscoa com Deus. Interessante é que os discípulos não perguntam assim: aonde está o aposento em que nós comeremos a Páscoa com o nosso mestre? Não, meu irmão, porque todos nós aqui queremos celebrar a Páscoa com o mestre. Quem não quer a presença do mestre? Agora a questão é: o mestre se assenta na mesa comigo? O mestre se assenta na mesa comigo? A pergunta de Jesus é para que eu possa comer a Páscoa, celebrar a Páscoa, porque libertação se celebra. Quando a gente compra um carro novo, a gente celebra. Quando a gente compra, eu já orei aqui por centenas e centenas de títulos de imóveis, chaves de carro. Então, meu Deus do céu, como Deus abençoa essa igreja, empresas aqui, porque tão poucos de nós celebram a salvação num domingo como esse? Porque tão poucos de nós dão a ele não quer o meu dinheiro, nem o teu dinheiro, a minha empresa, a tua empresa, o teu carro, a casa. Ele não quer saber disso, ele quer receber a glória. A glória. É por isso que eu digo que se Jesus voltasse hoje, talvez mais da metade de nós ficaríamos aqui. Mais da metade de nós, carregando o nosso pecado escondido, o nosso pecado oculto, sendo hipócritas. Sabe, eu chegando aqui com o microfone na mão, cantando: ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz, irmão. Olhar para a cruz não é agradável não, irmão, mas é... Então, nessa manhã de ceia do Senhor, a pergunta é: aonde está o aposento preparado? Veja bem, Jesus não manda os discípulos dizerem: aonde está o aposento que nós vamos preparar a Páscoa para que o mestre coma conosco ou nós comamos com o mestre. Não, a pergunta de Jesus é: aonde está o aposento preparado? O Senhor sabe quem é dele e quem não é, irmão. O Senhor sabe aonde tem aposento preparado e aonde não tem. Jesus ordena aos discípulos que vão na pessoa certa, ele direciona.
Ele sabe que dentro daquela casa tem um aposento preparado. A mensagem é direta, ela é objetiva, ela tem um foco, ela tem um endereço, ela tem um nome. Ela tem um nome. Você acha que é difícil pastorear uma igreja como essa? Deus levanta o maconheiro lá fora, trata ele, coloca aqui e triplica esse lugar, triplica as pessoas, porque a glória é dele. Você acha que o que você faz é muita coisa? Qualquer pessoa pode fazer o que você faz melhor. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço melhor. Que como foi declarado aqui, não se trata de nós. E aí nós pegamos aquilo que Deus nos privilegiou em fazer e achamos que aquilo é nosso, que aquilo só vai acontecer por minha causa, que aquilo só funciona se eu fizer, porque afinal de contas eu faço bem. O aposento tem, mas está. Então uma pergunta para mim e para você hoje, nessa manhã de ceia, aonde está o aposento preparado? Para que eu possa celebrar. Jesus não fala comer. No original é celebrar. Muitas pessoas passam por essas portas, num domingo como esse, porque é domingo de ceia, e saem daqui apenas comendo um pedaço de pão e tomando um cálice de suco de uva, só. Jesus não diz que vai comer, ele diz que vai celebrar. Então o convite para aquela casa era para que aquela casa fizesse parte dessa celebração. E essa celebração aconteceria onde? Na mesa. E a mesa deveria estar no lugar adequado. A casa deveria estar pronta. O lugar deveria estar preparado. Eu pergunto a você: como é que você está hoje para tomar a ceia aqui? Eu sei de mim, irmão. Eu não sei o que passa no coração da pastora, nem das minhas filhas, nem do meu genro, de você eu não sei. Eu sei de mim. Como é que está a tua vida hoje? Esse aposento aí, ele está preparado para celebrar, ou vai ser só mais uma ação hipócrita? Saiu daqui como se nada tivesse acontecido, está tudo bem. Mês que vem tem mais. Se der eu venho, se não der eu não venho. Se der eu faço, se não der eu não faço. Como é que está, irmão? Eu queria que você ficasse de pé agora, por favor. E eu não vou me demorar, porque o tempo já não permite. Pedir os diáconos já para se posicionarem aqui, por favor. Oh, aleluia. 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 Ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Vocês irão então e farão os preparativos. Preparativos. Quando se fala mobiliada, basicamente está se falando de uma mesa, de uma cadeira, de uma escrivaninha, de um lugar para pôr o candeeiro. Basicamente era isso. Era tudo necessário, tudo que Jesus precisava para celebrar. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa que Jesus não mandou fazer. Não, estou fazendo para a glória de Deus, mas Deus mandou fazer. Atenha-se ao mínimo, irmão. Faça o básico, mas faça bem feito. Não adianta nós construirmos aqui um prédio, glória, essa igreja ser conhecida, é a maior igreja do bairro, uma das maiores igrejas aqui dessa região de Barueri, se a gente abandonou o mínimo, o básico. Se nós abandonamos a oração, abandonamos a comunhão, abandonamos a palavra, abandonamos a unidade. Se eu chego aqui com a minha casa toda quebrada, toda bagunçada, meu coração todo bagunçado, o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento que eu comerei, que eu celebrarei a Páscoa? Onde está? Na sua casa. Onde vai ser? Vai ser aqui, vai ser ali? Aonde está? Qual é o lugar de honra na sua casa que eu tenho? É isso que Jesus está perguntando.
Aonde está o aposento? Jesus está apontando para uma casa, uma pessoa, uma casa, mas ele é específico. Tudo bem, aonde está o lugar? O lugar para mim, está onde? E dentro da casa, muitas coisas ocupavam muitos lugares. Você está aí? Muitas coisas ocupavam muitos lugares. Jesus é específico. Aonde está o aposento que eu vou celebrar a Páscoa? Aonde está o espaço para mim? Na sua casa, na sua vida, o espaço está onde? Eu pergunto para você, nessa casa que é a sua história, que é a minha história, aonde muitas coisas ocupam muitos espaços, eu te pergunto, aonde está o espaço, o aposento, em que Cristo celebrará a Páscoa conosco? Em que lugar Cristo está? Em que lugar Jesus está? Em que lugar o seu reino está? Em que lugar a sua obra está? Em que lugar a sua vontade está? Em que lugar, irmão? Eu desafio você a responder hoje, em que lugar está? Eu desafio qualquer pessoa aqui a levantar a mão e dizer: pastor, Cristo na minha vida está em primeiro lugar. Qualquer um. Qualquer um, vou ficar no alto para me ver aqui. Qualquer um levantar a mão e dizer: pastor, Cristo em minha vida tem a primazia. Eu canto aqui, tu tens a primazia. Cristo tem a primazia na nossa vida? Cristo tem a primazia na sua vida? Então não cante isso. Não cante. Então qualquer pessoa cujo Cristo tem a primazia, o primeiro lugar, levanta a mão. Isso não te incomoda, igreja? Isso não incomoda você, não? Quantas pessoas com rugas, situações, um e outro, meu irmão, você está jogando fora a sua salvação, você está jogando fora a sua eternidade. Cristo precisa ter um lugar. Não está dizendo que na minha casa não pode ter uma geladeira, não pode ter um sofá melhor, não pode, não. Mas ele tem que ter o lugar dele. Ele tem que ter o lugar dele, ele tem que ter a primazia. E quando ele tem a primazia, ainda que doa em mim, eu vou fazer o que ele manda. Ainda que doa em você, você vai fazer o que ele manda. O problema é que nós somos vaidosos demais, irmãos. Somos orgulhosos demais. E aquilo que ele nos dá para fazer, nós usamos como uma âncora. E por ele fazer dar certo, nós achamos que estamos bem com ele. E não estamos. Não há interesse maior em ninguém, em salvar, em curar, em restaurar, em libertar, em transformar, do que em Cristo. E ele vai usar um zero como eu e como você. Se ele fez uma mula falar, ele vai usar você, assim como você está, assim como eu posso estar. Assim como você pode estar hoje. Até em pecado, pastor, até em pecado. Até em pecado. Ele deixa o diabo ir lá, manipular a mente e dizendo: não, você está bem, porque Deus é Deus de amor. O diabo não tem problema em dar a mão para pegar o braço, irmão. Então não se engane. Não se engane. Igreja, acorda. Igreja, desperta. Igreja, se levanta. Tome uma posição diante de Deus. Hoje ele pergunta: onde está o lugar preparado para que eu possa celebrar a ceia com os meus discípulos? Não tem problema, vá fazer as suas coisas, vá cuidar da sua vida, mas deixe o meu lugar preparado. E aquele homem carregava um cântaro de água, irmão. Se eu perguntar aqui, quantos aqui carregam seus sonhos? Todos nós, inclusive eu, vou levantar a mão aqui. Mas se fizer uma pergunta, quantos aqui estão carregando seus cântaros de água para a glória de Deus? Aí o número diminui significativamente.
cunhada aqui, que é crente, que eu batizei, tudo, posso afirmar, sem medo de errar. Se Jesus voltasse hoje, é para o inferno. Posso dizer, sem medo de errar. Pastor, só não está no meu coração, mas não precisa estar. Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Não precisa estar no coração. Não precisa. Eu estou vendo. Eu ouço. Precisa. Eu percebo. Precisa. Ah, pastor, não concordo. Tá bom. Eu só sei de uma coisa. Tem um livro que diz que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. E se o fruto é ruim, a raiz não é boa, irmão. A árvore pode até ser frondosa, bonita, folha verde, mas se a raiz não for boa, o fruto não é bom. Senhor, graças te damos nessa manhã preciosa de ceia, em que o Senhor nos pergunta: aonde está preparado o aposento que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos? Preparado em nós. Senhor, aqui haja uma mesa, uma cadeira, como aquela mulher preparou para Eliseu, teu servo. Uma cadeira, uma mesa, uma cama e um candeeiro. Quando ele passava por ali, ele habitava com aquela família. Era um lugar preparado em toda a casa para que ele habitasse. Senhor, não há problema, o Senhor tem nos dado tudo, não tem nos negado nada, e nós temos ocupado um lugar que deveria ser seu com tantas coisas, inclusive com as doenças da nossa alma, do nosso espírito. Colocamos assentados, Senhor, na mesa, Senhor, aquilo que não deveria estar, Senhor, aquela emoção, aquele sentimento, aquela atitude, aquele posicionamento, as nossas cismas, as nossas razões, no lugar em que o Senhor deveria estar, e o Senhor está de pé do lado de fora. E aí levantamos as mãos, Senhor, e dizemos que Tu tens a primazia, cantamos, não adianta fingir que está tudo bem. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Trata a Tua igreja, Senhor, porque ainda há pouco tempo, mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Nesse momento em que vamos celebrar o pão, o cálice, obrigado pelo Teu sangue que verteu, foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, para nos dar a oportunidade de vivermos diferente, ainda que sejamos seres humanos, Senhor. Pai amado, nós somos passíveis de queda, mas o Senhor nos coloca de pé de novo. O Senhor nos impulsiona de novo. O Senhor nos perdoa de novo. Ah, Senhor, fala conosco nessa manhã. Obrigado pelo Teu corpo partido, que possamos participar dessa mesa hoje com consciência real, clara, que o Teu Espírito acenda a luz dentro da nossa casa hoje, Senhor, que possamos estar carregando um cântaro, Senhor, de água, que é a presença do Teu Espírito e não de fel, não de uma outra substância qualquer, que adoece o nosso ser, em nome de Jesus. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Entregar o pão, servir o pão e o cálice. Você que está em comunhão com Cristo, em comunhão com Jesus, mas aí tem um detalhe: em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Não adianta eu estar em comunhão com Cristo, mas eu estar em comunhão com você. Não adianta eu estar em comunhão com Cristo e ter uma pendência com você. Não adianta eu estar em comunhão com Jesus, mas eu ter uma pendência com alguém lá fora. Não adianta. A minha vida, o meu coração, a minha consciência precisa estar livre de acusação. Se há alguma pendência, conserta isso, irmão. Conserta isso em nome de Jesus. Procura. Se precisa se retratar com alguém, se retrata. Se precisa liberar alguém, vai lá, conversa. Alinha as coisas. Segue seu caminho. Se Jesus hoje, quando Ele faz essa pergunta, aonde está preparado o aposento? Se esse aposento existe, mas não está pronto, não está preparado, ajusta ele hoje, começa a preparar hoje.
Começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas dê a Deus a glória que é de Deus. Dê a Cristo a glória que é dele. Dá a Ele. Dá a Ele. Dá a Ele. Decisão, irmão. Essa estrofe que a Lorena está cantando aqui, né? Eu sou barro, tu és o oleiro, quebra minha vida, me refaça inteiro. Ô irmão, pelo amor de Deus, nós temos coragem de cantar isso mesmo? Eu sou barro, tu és o oleiro, quebra minha vida, me refaça inteiro. Será um crente sem compromisso como eu, como tu? Feche seus olhos, começa a orar, fala com Deus. Ah, pastor, o senhor me desculpe, mas eu não gosto da maneira como o senhor fala. Não, meu irmão, não tem que gostar mesmo e desgostar. Basta ir lá na Bíblia, ver o que eu estou dizendo aqui está na Bíblia ou não. Está lá na palavra de Deus ou não. Se não tiver, você pode me confrontar lá fora, ou até levantar a mão e falar: o que o senhor está dizendo não tem nada a ver com a palavra não, pastor. Não tem nada a ver com a palavra que o senhor está dizendo aí. Aí a gente se pergunta: ah, Senhor, por que determinadas coisas são assim? Se eu estou te servindo. Servindo o quê? Andando de um lado para o outro? Fazendo coisa? Marta também estava, irmão, com Jesus dentro de casa, andando de um lado para o outro. Maria senta aos pés de Jesus, Marta acha ruim, porque para ela servir a Jesus era fazer coisa. Era andar de um lado para o outro, era pegar isso, era pegar aquilo, era pregar mensagem, era isso. Não, meu irmão, começa com ouvir, porque quando nós ouvimos, nós aprendemos. Quando nós aprendemos, nós praticamos. Quando nós praticamos, nós vemos os resultados. Quando nós vemos os resultados, nós nos alegramos. Quando nós nos alegramos, nós testemunhamos, irmãos. Quando nós testemunhamos, outras pessoas vão querer conhecer quem fez isso na minha vida. Quando outras pessoas desejam conhecer quem fez aquilo na minha vida, o reino de Deus vai se expandindo. Quando o reino de Deus vai se expandindo, a vinda do nosso mestre vai se apressando. Quando a vinda do nosso mestre se apressa, esse sofrimento acaba. Quando esse sofrimento acaba, nós vamos permanecer eternamente junto com ele na glória. Você entende como funciona a dinâmica do reino? Funciona dessa maneira. Hoje, sabe, muitas pessoas querem um evangelho gourmet. Um evangelho gourmet não precisa cruz, não precisa renúncia, não precisa perdão. Não, perdão só para mim. Não precisa perdoar. Posso estar aí com o coração todo rancoroso, todo carrapichento, sabe? Posso arrastar um monte de coisa, posso, sabe? Tomar a minha cruz e seguir. Não, isso aí é para o antigo evangelho. O novo evangelho hoje é o da hipergraça. A graça supera tudo, está tudo bem, está tudo tranquilo. O evangelho da hipergraça, a igreja tem que me apresentar um produto que me agrade. Se o pastor falar qualquer coisa que me desagrade, eu mudo de filial. Porque eu não gosto. Eu não gosto. O evangelho é o que é, irmão. Nós estamos aqui diante de pão de forma, cortadinho, quadradinho, e um pouquinho de suco de uva integral Aurora, R$25 a garrafa no mercado. Talvez no máximo R$6 um pacote de pão.
desse aqui. Isso comunica para nós uma mensagem que é muito poderosa. Muito poderosa. Na ótica humana, esses elementos não valem nada. Não valem nada. Mas, na presença de Jesus, isso é corpo e sangue. É corpo e sangue. No mundo do Espírito, eu estou introjetando Jesus dentro de mim. As propriedades desses elementos aqui, elas vão se dissipar no meu organismo, e o meu organismo vai absorver todas as propriedades desse pedacinho de pão e desse copinho de suco de uva. A mensagem da ceia, da mesa, do pão e do vinho, é exatamente isso. Quando Cristo está em mim, Ele se mistura comigo, eu me misturo com Ele. Não tem como ser a mesma pessoa, irmão. Não tem como ser o mesmo. Eu não entendo como uma pessoa sai de um momento como esse de ceia, a mesma pessoa. A mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma forma, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, carregando as mesmas pedras, tropeçando nas mesmas pedras. Eu não entendo, eu não consigo entender. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que é mistério que isso aconteça. Para quê, pastor? Para que os sinceros se manifestem. Para que os sinceros se manifestem. Vá até aquele homem e perguntai-o: aonde está preparado o aposento? Aonde está preparado o aposento? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e o partiu, dando graças, dizendo: este é o meu corpo. Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso todas as vezes que vocês fizerem, façam em memória de mim. Esse pedaço de pão não vai se transformar na carne de Jesus, como os nossos irmãos católicos ensinam. Com todo respeito, se é um católico aqui, é um ensino equivocado. O nome disso chama-se transubstanciação, quando ensina que o elemento literalmente se transforma. Não, ele não vai se transformar na carne de Cristo. Mas quando eu como esse pedaço de pão, eu estou sendo arremetido lá àquela mesa, lá àquela mesa, lá àquela mesa. E ele disse: olha, é a última vez que vocês estão comendo pão e compartilhando o cálice comigo, até que eu venha. Aleluia, que seja hoje a última vez, irmão. Que hoje seja a última vez, que hoje seja o último dia, até que Ele venha no intervalo entre hoje e a próxima ceia. Jesus fala isso para os discípulos: esta é a última vez que vocês comerão pão e compartilharão do cálice comigo, até que eu venha. Até que eu venha. Que hoje seja a última vez, irmão. Mas se Ele não vier, eu vou renovar a minha aliança com Ele, vou renovar a minha aliança com você, vou renovar a minha aliança com a igreja, sabe, todas as vezes que eu comer deste pão e beber deste cálice, sabe, o lugar, o aposento vai estar preparado, limpo, organizado, para que Ele possa se assentar na mesa comigo e eu me assentar à mesa com Ele. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Comamos, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Meremandai edecandarabassai, manturai decai. Tenha misericórdia, Senhor.
Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós falamos novas línguas, em teu nome nós curamos os enfermos, expulsamos demônios, em teu nome. Em teu nome. Muitos dirão: Senhor, Senhor. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não reconheço você. Senhor, mas eu preguei no teu nome. Senhor, mas eu pastoreei no teu nome. Senhor, mas eu realizei uma conferência no teu nome. Senhor, mas eu ministrei louvores no teu nome. Senhor, mas eu servi as mesas como obreiro no teu nome. Eu ministrei as crianças no teu nome. Eu ministrei cursos para casais no teu nome. Eu promovi a diaconia no teu nome. Eu sentei numa cadeira no teu nome. Eu não reconheço você, porque o cântaro que você carregou nos ombros ao longo da vida não tinha água do meu espírito. O que estava dentro daquele cântaro era o teu orgulho, a tua vaidade, o teu pecado oculto, eram as tuas razões, era o teu evangelho, era a sua versão da minha palavra, era a sua vontade, não era a minha. Tu fizeste tudo no meu nome, porque no meu nome há poder. Há poder. Porque nem tudo que eu permito eu aprovo. É tempo de conserto, irmão. É tempo de conserto. Irmão, vai soprar um vento, irmão. Quem não tiver fincado na rocha, Ramanto Rabasudecai Aramandaço, tudo que puder ser levado vai ser levado. Não importa se é pastor, se é diácono, se é obreiro, se é levita, não importa. Se é o crente nominal que senta na cadeira, levanta e vai embora, não importa. Não importa. Casa na rocha, aposento preparado. Tirar a trave do olho antes de tirar o cisco do olho do outro. Arrumar a própria casa antes de querer arrumar a casa do outro. Porque cada um dará conta de si próprio a ele. Pois semelhantemente depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Bebamos todos. Aleluia. Glória, glória a Deus. Remanda rabaço. Aleluia. Amém.